vai saber agora. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, Jean Patrício. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, prazer muito grande estar aqui com seus telespectadores, com o pessoal aqui do Tribuna Livre. Primeiro vamos falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Que instituto é esse, o que faz e qual a representatividade aqui para o povo paraibano? O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano é a instituição cultural mais antiga em funcionamento do estado da Paraíba. Foi fundada no dia 7 de setembro de 1905. Vai completar agora 119 anos. E é uma instituição que tem como propósito preservar e contar uma história da Paraíba. Nós temos, para você ter uma ideia, seus ouvintes, seus telespectadores, nós temos mais de 70 mil livros e documentos que contam a história do nosso estado. Nós temos documentos que começam em 1694 e documentos que perpassam todo o século XIX, 1822, a própria independência, e aí nós temos documentos até a atualidade. Então são mais de 70 mil livros e documentos à disposição do público. Nós temos também um grande acervo de fotografias da cidade de João Pessoa, totalizando ao todo de livros e documentos mais de 70 mil. Então a missão do Instituto é contar e manter a história viva da Paraíba. Exatamente. É uma instituição que não é pública, ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que foi fundada por um grupo de intelectuais e que é mantida, obviamente, com esse grupo, né, que são 50 sócios efetivos, que são eleitos em assembleia e são vitalícios. Mas a gente com certeza conta com o apoio do poder público, da sociedade, porque é uma instituição realmente que tem uma força muito grande dentro da sociedade paraibana, porque ela preserva e conta a nossa história. Desses 50 sócios que você falou, qual é o perfil de cada sócio? Quem é cada sócio na sociedade? É alguém que exerce alguma função e que é apaixonado ou com dedicação exclusiva à entidade? Ela é bem eclética. Nós temos muitos professores da universidade, nós temos políticos, nós temos advogados, cientistas sociais, pessoas que, de uma certa forma, pensam e escrevem sobre a história da Paraíba, a história do Brasil e também a questão da geografia. Então, são pessoas que bem ecléticas. Por exemplo, vou citar alguns exemplos para você. Por exemplo, o Ramalho Leite, que é o atual presidente da Academia Paraibana de Letras, ele foi nosso presidente. Maurício Furtado do passado, que era desembargador. O desembargador Marco Cavalcante é nosso atual sócio. Então, são pessoas que, professores, desembargadores, pessoas que têm uma atuação dentro da sociedade, mas muito específico no campo da história e da geografia. Falando em história, aproveitando a sua vinda aqui para que possamos falar sobre a independência do Brasil. Muito se fala em independência do Brasil e a gente observa nos últimos anos do Brasil uma tentativa de associar a pátria, os símbolos da pátria, ou até mesmo essa data a agrupamentos políticos, a correntes ideológicas do Brasil. A independência do Brasil tem algum viés ideológico para associar a algum partido político? Não, de forma alguma. A independência do Brasil, na realidade, ela é um processo político, né, que envolve a construção da nacionalidade brasileira, mas, como eu falei, é a construção da nacionalidade do nosso povo. Ela não tem nenhum tipo de ideologia, nenhuma vinculação partidária. Inclusive, a questão dos símbolos nacionais, eu sou professor de Direito Constitucional, está presente no artigo 13 da Constituição Federal, onde no artigo 13 ele vai dizer quais são os nossos símbolos nacionais. Então, a própria Constituição diz que os nossos símbolos, o brasão, a bandeira, o hino, eles não pertencem à ideologia, mas pertencem ao povo brasileiro, pertencem ao Estado brasileiro. Então, não tem nenhum tipo de ideologia político-partidária nos símbolos nacionais. Quanto à questão da data em si, 7 de setembro, muitas pessoas estão indo às ruas amanhã, mas não sabem o verdadeiro significado. Estão indo fazer alusão a quê? Ou estão indo criticar o quê? O que é que significa essa data? O 7 de setembro, na realidade, ele representa muito mais do que a independência do nosso país, mas ele representa a construção de uma coisa muito importante, que é a nossa nacionalidade. É muito interessante que até antes de 1822, as pessoas não se identificavam como brasileiro. Então você não é você morava no Brasil, mas você era um nortista, você era um sulista, você era uma pessoa que não tinha uma identidade. Então o 7 de setembro ele representa a criação da identidade do Brasil, a identidade de ser brasileiro. E você tem o pertencimento à pátria brasileira, a construção do Estado brasileiro. Então, na realidade, o que a gente está comemorando lá quando a gente vai no 7 de setembro, é muito mais você se sentir brasileiro, você ter o pertencimento à sua pátria, que não existia até antes do 7 de setembro. Agora, é importante ressaltar que você não tem nenhum cunho, digamos assim, político-ideológico. Então, bandeiras políticas, ideologias políticas partidárias. O que a gente tem ali
muito mais do que questões políticas partidárias, é a construção da identidade do povo brasileiro, ou seja, da totalidade, independente de ideologias e partidos, pertence ao povo brasileiro. E onde é que entra a questão das tropas? Nós observamos amanhã, as ruas estão tomadas por tropas, tropas federais, tropas militares dos estados. Onde é que entra essa questão das tropas que amanhã fazem essa questão dos desfiles? No caso, a questão das tropas, do Exército, o Exército teve uma função muito importante na construção dessa identidade e na construção do próprio processo de independência. Obviamente que no processo de independência do Brasil, nem todas as províncias, vamos dizer, nem todos os estados aderiram de uma forma pacífica. E o Exército, de uma certa forma, foi muito importante para a construção dessa identidade, dessa nacionalidade. Vale ressaltar que o Exército brasileiro, as tropas, elas têm uma função muito importante até do ponto de vista constitucional, porque elas representam a defesa da pátria e a defesa das liberdades e garantias individuais. Então, o Exército, ele é muito voltado para essa questão da você ter uma pátria, você ter uma nação, e do ponto de vista constitucional, ele representa ali a defesa dessa pátria, a defesa desse Estado, a defesa do povo brasileiro. Então, essa vinculação dos militares com o 7 de setembro, porque eles estão ali para defender a nossa pátria. Como você bem falou, na época o Brasil já tinha ali um cenário de divisão, formado pelos seus estados, pelas províncias, como você bem falou. Na época, qual foi a posição da nossa Paraíba? Qual foi a posição do nosso território? O Nordeste, se você observar o processo de independência, o Nordeste ele vai ter dois grandes momentos. O primeiro é em 1817, com a Revolução Pernambucana, onde de uma certa forma, e em 1824, onde o Nordeste, ele, de uma certa forma, ele não tem simpatia, digamos assim, pelo Império e pelo processo, não pelo processo de independência em si, mas pelo processo da monarquia que existia naquela época. Mas, apesar de vários debates, várias discussões, acabou a Paraíba e o Nordeste aderindo não só ao processo da independência, mas logo após aderindo também ao processo de construção do Império e, consequentemente, dessa nacionalidade. Mas não foi pacífico, não. Como professor que você bem falou, historiador, alguém que defende, que preserva a questão da história do nosso Brasil, do nosso estado também, amanhã, cidadão brasileiro que tem ali algum receio de usar a camisa do Brasil, de participar de um desfile, temendo algum tipo de retaliação por questão política e ideológica, que o Brasil chegou a esse ponto, qual é a mensagem que você tem para essas pessoas? Não, é isso, você não pode, os símbolos nacionais, né, a bandeira, o hino, você fazendo de uma forma ordeira, de uma forma organizada, independente, e aí não vinculando a questões de ideologias, porque existe muito essa questão hoje política no Brasil, mas aí não há problema nenhum. Acho que o símbolo que você deve usar, a defesa da nacionalidade, a defesa da nossa identidade é uma coisa salutar, é uma coisa importante, não vejo nenhum problema de você externar isso, principalmente no dia que se comemora aí a independência do nosso país. Doutor, agradecer a sua presença conosco aqui, mandar um grande abraço. Prazer. E boa sorte aí na sua caminhada, tá Muito bom? obrigado, um abraço a todos vocês e muito obrigado pelo convite. Olha, falando em 7 de setembro, quem está conosco agora ao vivo é o Betinho.